segunda parte do consultório, tempo agora então para cumprimentarmos a doutora Sónia Rego. Olá, muito boa tarde, doutora Sónia. Vamos falar sobre a relação médico-paciente ao nível da oncologia. Pode e deve continuar a ligar o 225 083 204 para entrar em contacto connosco na terceira parte e poder esclarecer as suas dúvidas, não só sobre a temática sobre a qual vamos estar a falar aqui na segunda parte, mas também sobre a especialidade de oncologia na sua generalidade. Pode também utilizar o nosso endereço eletrónico, consultório@portocanal.pt, para deixar comentários por escrito ou também a sua questão por escrito, caso não possa entrar em contacto connosco via telefone. Boa tarde, doutora Sónia, uma vez mais aqui connosco no consultório. Obrigada por sempre nos presentear com a sua presença. Obrigada. Isto é difícil de dizer. Hoje falamos de algo que é muito importante e eu acho que as pessoas cada vez valorizam mais, porque numa sociedade em que andamos sempre a correr, ainda agora estivemos a falar sobre gestão emocional e sobre a sociedade dos nossos dias, a importância de uma boa relação médico-paciente conta muito para uma boa terapêutica e para um bom resultado final, não é, doutora Sónia? Exatamente. E falando nós da relação médico-doente oncológico, eu costumo dizer que o doente oncológico é um doente especial. Não é que as outras patologias não sejam, mas existe um estigma a nível da sociedade, não é, social, com o cancro. Portanto, quando alguém se depara com esta realidade, realmente precisa de todo o apoio, de toda a ajuda, e de ver que está ali alguém do seu lado, disponível para ajudar, para esclarecer. Portanto, as coisas têm que ser realmente dirigidas nesse âmbito. Termos a noção que para nós, enquanto médicos que lidamos com esta patologia, com esta doença, é o nosso dia-a-dia, mas para o doente, a grande maior parte das vezes, é a primeira vez que se está a defrontar com esta realidade. Por exemplo, quando falamos do dia do diagnóstico ou do dia ou do momento em que o médico tem que dar aquele diagnóstico à pessoa. De facto, se calhar a doutora Sónia dá esse diagnóstico mais do que uma vez por dia, sim, infelizmente. Mas para aquela pessoa é a sua vida, não é? E é uma vez que vai ouvir isso, pela primeira vez, não é? E é isso que temos que ter também em atenção. E tentar, lá está, ter a disponibilidade para um tema que tantas vezes aqui também, uma frase que tanto uso, desmistificar o cancro, não é? Porque o diagnóstico, não é? Não há fórmula mágica de como dar o diagnóstico ao doente, não há. Como é óbvio, temos que adaptar ao doente que temos à nossa frente, ao tipo de doença, ao diagnóstico, aquilo que nos parece em termos de prognóstico. Até porque antes daquele momento em que está a dizer o diagnóstico, vamos dizer assim, já houve ali umas consultas antes, não é? Dos exames, portanto, já consegue percepcionar mais ou menos o tipo de personalidade que aquela pessoa também tem. Às vezes, outras vezes o doente chega com foi um achado. Muitas vezes, olha, vai a uma consulta, sabe que a especialidade de oncologia nem todas as pessoas sabem o que significa. Oncologia já começa a ser uma palavra mais usual e uma palavra mais divulgada, mas às vezes ainda quando se diz oncologista se nota que do outro lado estão a pensar, mas trata do quê? E, portanto, não é tão linear. Então, há alguns doentes que nos chegam que fizeram exames, que têm o diagnóstico, mas muitas vezes, e eu concordo, o médico a dar a notícia deve ser aquele médico que está mais habituado a lidar com esse tipo de doenças, que habitualmente é o médico que vai ficar ligado ao doente. O doente, a grande maioria dos doentes lembra-se exatamente de quem foi o médico, como é que foi dada a notícia, e isso
tem havido diversos estudos que mostram que a forma como se dá a notícia, há uma repercussão na evolução da doença. E isso tem a ver com a repercussão que isso causa até na relação médico-doente, na disponibilidade que temos que ter. Portanto, quando eu digo isso não há fórmula mágica... Estudado, portanto, é porque é mesmo importante. É importante, é importantíssimo e não há dúvida nenhuma. Quando eu digo que não há fórmula mágica, portanto, mas o doente está ali, muitas vezes não sabe muito bem, por isso que eu digo, às vezes vem uma consulta de oncologia, não sabe muito bem, foi encaminhado para a consulta de oncologia, mas às vezes temos aquele doente pessimista, que às vezes até nem tem nada e já acha que tem tudo, mas temos outro tipo de doente também que faz alguma negação. Portanto, quando chegam à consulta de oncologia, habitualmente, quando são encaminhados para a consulta de oncologia, já têm o diagnóstico, mas muitas das vezes não lhes foi transmitido. O que há colegas que não concordam, e eu, pessoal, particularmente concordo, de sermos nós a transmitir, porque há uma outra sensibilidade, acabamos por também ter a noção do prognóstico, portanto é diferente eu quando estou a dar uma notícia a um doente que tem uma doença metastizada, já falamos aqui o que significa, ou seja, o tumor não está localizado só no órgão afetado, mas através da corrente sanguínea já se alojou as células tumorais em outros órgãos. É diferente em termos de como vou dar a notícia, se compararmos com um doente que seja de forma, uma doença localizada, com intuito curativo. No sentido de que, no primeiro caso, no caso em que a doença está metastizada, eu tenho que abordar de uma forma a que, em princípio, estamos diante de uma doença crónica, portanto, vai passar por uma série de tratamentos, sim, porque quando temos o diagnóstico, nós, apesar de a proposta terapêutica passar por uma reunião do grupo multidisciplinar, faz parte das boas práticas médicas, porque é claro que uma discussão em grupo com várias especialidades acaba por ser muito mais fidedigna e pode haver alguma coisa que um ou outro não esteja a ver e assim todos juntos acaba por a proposta de ser mais adequada, embora o doente que está à nossa frente é muito importante, mas quando o doente está ali, já temos mais ou menos a ideia de qual é o tratamento. Ou então temos obrigação de dizer, tem esta opção, esta e esta, depois de nos reunirmos. Portanto, não convém dar um diagnóstico e não dar o seguimento, não é? Não dar a esperança seguinte. Exatamente. Não é? Ou seja, há um problema sim, mas também há uma estratégia já avisada. Exatamente, não é? até porque o cancro está muitas vezes associado à morte, não é? Cancro, morte. Hoje em dia as pessoas ainda pensam cancro igual cancro, a morte. Não é? O que não é verdade. Como eu costumo dizer, e é verdade, temos dito aqui várias há um vezes, ciclo de vida, nós nascemos e depois partimos, com cancro ou sem cancro. Ponto. Isso é um ponto assente que as pessoas todas têm essa noção. Agora, quando estamos diante de um problema, nomeadamente neste caso o cancro, temos que encará-lo, temos que ser esclarecidos acerca do que se passa e ser esclarecidos de como podemos resolver o problema, porque só assim é que o doente também pode colaborar, porque nós, enquanto médicos, também precisamos da colaboração do doente, porque não é? E há ainda aqueles mitos de tratamentos que são muito pesados. Há alguns tratamentos mais pesados que outros. Por isso é que eu digo... Pode-se dizer que isso também faz parte da relação médico-doente, desmistificar tudo o que está à volta da palavra cancro, não é? Exatamente. E lá está. Acho que deve ser um oncologista. Porquê? Porque, no fundo, é ele que sabe mais ou menos... porque numa primeira consulta podemos não ter o conhecimento geral do envolvimento da doença, mas sabemos mais ou menos com que tipo de doença estamos a lidar e qual é o tipo de prognóstico que estamos a prever, não é? Não quer dizer que vai acontecer. E o tipo de tratamento que temos, portanto, e isso o doente tem que sair logo da primeira consulta
com essas clarificações. Por isso é que eu digo, uma primeira consulta pode demorar 3, 2, 4, 5, até 6 horas. Essa consulta do diagnóstico, não é? Exatamente, não tem que haver tempo limite. Na oncologia sou totalmente contra os tempos, não há tempo, porque há consultas que se consegue fazer rapidamente, uma consulta de seguimento e que não haja nenhuma novidade agravada, mas há este tipo de consulta pode demorar horas, ou seja, o doente tem que sair do nosso consultório devidamente esclarecido, clarificado acerca das suas dúvidas, ter à vontade para nós podermos, para nos perguntar, seja o que for. Aliás, nós vemos, Rafaela, um monte de questões que nos colocam na terceira parte do programa. Eu saio daqui muitas vezes a me questionar. Era tão fácil ter perguntado ao médico, mas muitas das vezes não existe essa liberdade para perguntar. Tem a ver com o sistema, tem a ver com uma série de fatores que também acho que cada um depois pode fazer uma autoavaliação o que é que se está a passar. Porque, na verdade, muitas das questões com o sistema, com os próprios profissionais e também com os próprios pacientes. As pessoas, sim. Penso que a sociedade portuguesa ainda, eu insisto aqui às vezes também quando estamos no tempo de chamadas, insisto um bocadinho para que as pessoas deixem de ter esse estigma também de questionar o médico. Que questionar o médico não é pôr em causa o médico. Claro. Questionar é fazer uma pergunta. Claro. Não somente para obter uma resposta, não é, doutora Sónia? E às vezes são questões simples que poderiam ter sido resolvidas no consultório, na sua consulta, com o seu médico que conhece melhor. Agora, aquilo que falamos é extremamente importante. O doente tem que sair da primeira consulta de oncologia, porque deve ser alguém que já saiba, ou pelo menos que tenha, seja a realidade, seja lide com a oncologia, para saber com que tipo de doença estamos a lidar, em termos de prognóstico, em termos de tratamento. Portanto, o doente tem que sair da consulta já relativamente esclarecido. E mesmo assim, muitas dúvidas vão-lhe surgir quando for para casa. Ao longo do caminho, não é? Exatamente. Daí também haver uma necessidade... não é uma relação de um dia, não é? Não, e também há necessidade de haver sempre um número para qual o doente possa ligar. Ou seja, o seu médico, ou seja, o hospital de dia, ou seja, para poder falar com a enfermeira. Tem que haver um apoio, Tem não é? que haver um apoio. Porquê? Porque senão o doente vai acabar por ir ao Dr. Google. Que também já estivemos aqui a falar também sobre já isso, falamos, ou então ao vizinho ou a algum amigo, que não seja da área da saúde. E a informação que lhe for fornecida é diferente da informação eventual que o médico lhe vai dar, porque sabe exatamente que tipo de doença que estamos a lidar. Portanto, o tempo eventualmente que se possa gastar, ou melhor, usar na primeira consulta, é todo o tempo que vamos ganhar com esse doente em prognóstico, porque os estudos estão feitos que vai ser criada uma ligação médico-doente de confiança, que é necessário também, de empatia, que também é necessário, e o médico e o doente têm que ter o direito de escolher também, se quiser optar por um outro local para tratamento, também pode. E hoje em dia, até no Serviço Nacional de Saúde, isso é possível. Portanto, o doente pode ser tratado no hospital, não precisa ser tratado no hospital da sua área de residência. Portanto, nós sabemos, o ser humano, e também na primeira parte do programa falaram sobre a questão emocional. O ser humano é complicado, portanto, muitas vezes pode acontecer não haver empatia entre o médico e o doente. E essa empatia tem que ser criada. Essa empatia tem que ser adquirida e compete-nos a nós, médicos, também trabalhar isso, porque o doente está em choque. Caiu-lhe o mundo, caiu-lhe tudo na cabeça. Ainda hoje, de manhã, tive uma primeira consulta e lá está, o doente vinha de uma outra instituição
que o médico praticamente não teria nem olhado para o doente. Portanto, o doente estava com tantas dúvidas e depois à saída é tão confortável ver depois do tempo que foi necessário, não faço a mínima ideia quanto tempo tive naquela consulta, foi o tempo que foi necessário para esclarecer o doente, com tudo isso, propostas, orientações e desmistificar o cancro e o tratamento. E é tão bom ver o doente a sair com um ar mais leve, até a sorrir, e dizendo mesmo, quer dizer, como é que é possível eu estar a sorrir depois de outra forma, porque encarar obviamente, o problema de outra forma, claro, não é? porque se temos um problema temos que tentar resolvê-lo, não é? E a nossa obrigação não é desvalorizar o cancro, nem a doença. Nem dizer que isto é muito não. simples, agora temos aqui 3 caminhos, e tem que haver, vamos experimentar. Claro tem que não, haver, não é? claro, uma relação de confiança, ou seja, às vezes nós temos em consulta o doente e temos por trás, às vezes não há lugar, depende dos colegas, há colegas que não deixam entrar os acompanhantes, ou só deixam um, há outros que deixam entrar quem vier, porque também é importante, não é? Mas, pronto, podendo entrar as pessoas que vieram acompanhá-lo à consulta e que o doente assim o queira que entrem, às vezes não há bancos para todas as cadeiras para todas as pessoas. Então muitas vezes se vê a pessoa que está atrás a dizer tipo, não diga ao doente. Ou seja, isso é impossível. A relação médico-doente só pode ser criada se houver uma relação de confiança. O médico não pode nunca negar o diagnóstico ao doente. Agora, há pessoas que ainda pensam assim, não é? Sim, todos nós temos esses casos, as pessoas por trás, ou então ligam antes para quererem falar connosco e dizer, olha, o meu pai ou a minha esposa não sabe do diagnóstico, queria que não lhe dissesse. Isso é completamente impossível, não faz sentido, nós temos que dizer, temos é que lhe dar aquela luz ao fundo do túnel, até porque estamos a lidar com uma doença que existe esse estigma social que hoje bastante em dia grande. Já há prognósticos e dependendo dos diferentes tipos de cancro, temos falado aqui com a doutora Sónia muito sobre isto, estamos a falar, há cancros que se tornam doenças crónicas, claro, e que não significam o fim, não é? Exatamente. E, portanto... E as pessoas têm que ter essa noção e está melhor, estão a ter mais esse esclarecimento também, muito graças a este tipo de programas, e nisso o consultório é sem dúvida alguma, a meu ver, um programa brilhante no esclarecimento, porque dirige-se à população em geral, estando doente ou não estando, e de uma forma com temas que tentam clarificar. Nomeadamente, as pessoas hoje em dia têm a noção que o cancro está-se a tornar uma doença do século. Quase todas as pessoas, conforme as estatísticas têm mostrado, em 2030 vêm a ter ou terão um tipo de cancro, portanto, temos também sensibilizado para os sinais e sintomas para que o diagnóstico seja mais precoce, daí termos uma evolução grande no prognóstico das doenças, ou seja, havia doenças que até há pouco tempo tinham um prognóstico mau, doenças oncológicas, tumores maus, hoje em dia já vemos que tem um prognóstico muito melhor. Estamos no mundo perfeito? Não, ainda não estamos no mundo perfeito, mas também havendo soluções vai-se melhorando tanto em qualidade de vida, porque infelizmente ainda nos chegam doentes às vezes com estadios muito avançados, doenças muito agressivas e que também a ciência ainda não chegou lá. Mas se nós pudermos oferecer o que de melhor temos ao doente, que seja estarmos com o doente, mostrarmos que estamos disponíveis, o doente estar em casa, ter uma dúvida e ter um número de telefone para quem ligar, quer seja o médico, quer seja o local da oncologia, o hospital de ir falar com uma enfermeira. Até porque tudo isto não é 1 mais 1 igual a 2, não é, doutora Sónia? Ao longo do caminho e do percurso e, por um lado,
obviamente que erradicar a doença quando o tumor está circunscrito a uma área e é possível fazê-lo é o ideal, e depois fazer só um seguimento é perfeito, não é? Mas nos casos em que tem que haver tratamentos mais longos, acompanhamentos, o cancro pode se tornar uma doença crónica, desejavelmente até porque significa que a pessoa está a conviver e a sobreviver a uma doença. Claro. Estamos a falar de muito tempo, de relações que se criam e, obviamente, que são pessoas, não é? Sim. E o médico também é uma pessoa aqui. Mas é uma relação tão interessante entre o médico, o oncologista e o seu doente. É uma relação tão próxima. No fundo, parece que é um pequeno exército contra um inimigo. Mas às vezes, o mesmo exército contra aquele inimigo. Nós temos doentes, às vezes, vão fazer quimioterapia semanalmente. Se eu vejo semanalmente, mais essa liberdade toda de poder ligar se tiver alguma dúvida, porque muitas vezes, e eu acho que podemos evitar muitas idas à urgência, às vezes só por telefone, e lá está, a Saúde 24 é extremamente útil, mas não nestes doentes, por isso é que eu digo, são doentes especiais, doentes que estão a fazer tratamento oncológico, são doentes que às vezes têm sintomatologia muito específica, portanto, tem que ter um número... Que haja dados e histórico, não é? Exatamente, e que seja também profissionais que estejam habituados a lidar com essas queixas, com essas toxicidades. Mas, por vezes, o doente vai à urgência até por coisas que não têm a ver, às vezes não estão a fazer sequer tratamento oncológico e às vezes são medicados com algo do mais banal que possa parecer. Não vou... mas porque não é, pode ser um genérico, por exemplo, um analgésico, paracetamol, uma coisa simples. E a grande maior parte das vezes os doentes dizem assim: desculpa, é melhor ligar à doutora Sónia para ver se ela concorda. E estamos a falar de um medicamento que foi dado por um colega, se tivesse dúvidas, ligaria para perguntar se iria interferir ou não com os tratamentos de quimioterapia. Mas eles, mesmo que o colega diga que não vale a pena ligar, eles depois ligam. Há uma ligação muito grande e isso, não há dúvida, e como já dissemos, os estudos mostram, vai trazer repercussões em termos da evolução da doença. Com uma pessoa mais confiante e que sabe exatamente o que é que vai acontecer, qual vai ser o caminho, se calhar tem mais força. Claro. Pode poupar forças, por exemplo, num momento para gastar noutro. Claro. Se nós avisarmos, se nós avisarmos já das toxicidades, eventualmente, dos efeitos que às vezes a quimioterapia poderá vir a causar, mesmo que o doente não tenha, se o doente tiver, vai saber que não é a doença que está a agravar, que é um efeito que o seu médico já tinha até prevenido. Portanto, não vai ficar assustado, porque senão qualquer coisa que surge, o doente vai sempre relacionar, estou pior. É como antes os exames de reavaliação, que são feitos assiduamente. O doente tem uma ansiedade, às vezes a pessoa está a olhar para o computador para ver o resultado de um estudo imagiológico de TAC, para ver como é que está a doença, mas só o fato da minha cara a olhar, o doente ali sentado à frente, ele vai interpretar na minha cara já, às vezes até posso não estar a ver bem, percebe? Mas já isso vai causar impacto. A Sónia já tem experiência para perceber que às vezes quase que nem pode ter expressão, não é? Exatamente. Em certos momentos, porque senão... Exatamente. É por isso que às vezes eu acabo por dizer, que eu vejo mal, porque o doente está numa ansiedade terrível, portanto vai sempre achar, mas para isso, para nós termos esse tipo de, olha que eu vejo mal, olha que tem que ser criada essa ligação, essa empatia, essa relação de disponibilidade, tentarmos aperceber também do contexto do doente. Se o doente é um doente idoso, vem sempre sozinho à consulta, tentarmos perceber se ele está sozinho em casa, se tem capacidades para aguentar muitas vezes a toxicidade do tratamento, se é necessário intervir a assistência social. Eu isso compreendo. Faz parte,
acaba por, na sua opinião, fazer parte desta relação. Claro, claro. Eu compreendo que muitas vezes pode não haver tempo disso e daí, muitas vezes, como complemento disso, temos a Associação de Doentes, várias associações, nomeadamente a Europa Colon, que eu também pertenço à direção e que já viemos cá várias vezes divulgar e as pessoas conhecem, mas que no fundo deveria servir como um complemento, não uma substituição do seu médico, não é? Portanto, o médico em primeiro lugar e depois as associações como, claro, como uma ajuda também e um complemento. E o doente saber que tem ali um médico sempre do seu lado, um médico que pode contar, e é fundamental que haja um número de contacto, assim como eu acho que é fundamental, eu e os estudos têm mostrado isso, a notícia ser dada por quem vai tratar, porque sabe mais ou menos, é claro que não temos uma bola de cristal, portanto não avaliamos, não somos adivinhas, mas prevemos mais ou menos que tipo de doença é que temos à frente, uma doença muito agressiva ou não, embora, como eu já disse, não somos adivinhos, mas temos e o percurso pode ter claro, alguns... Pode alterar. Pode alterar. Muito bem, doutora Sónia, vamos então para intervalo agora. A seguir ao intervalo vai poder tirar as suas dúvidas, pode continuar a ligar 225 083 204. Até já.